Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Broilo, tá? E eu trabalho no Facebook como Ad Strategy Manager, basicamente vulgo, peering, caching, aonde são os pops do Facebook, quando vão ser, quando não vão ser e por quê, né? Internamente na empresa e obviamente externo. E eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre Natural Disaster Recovery. Muita gente, às vezes, tem o plano na cabeça, poucos têm o plano no papel e muitos poucos testaram, né? Infelizmente, eu não tenho um Disaster Recovery para apresentação, porque está bem escura, mas ela não está escura. Então, eu vou tentar fazer o melhor possível, mas acho que o que importa não é o que está ali na tela, é mais o que a gente está aqui para conversar, tá? São os vários tipos de produtos ou apps que o Facebook tem, né? Alguns deles estão na tela, né? Messenger, Instagram, Facebook, WhatsApp. E tem algumas outras iniciativas, mas não estão aqui, como o Oculus, que é de realidade virtual, que é bem legal, por incrível que pareça, é bem legal. Eu testei, eu achei o máximo. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a escala, né, o tamanho do problema que é o desafio, foi o desafio nosso, os testes que a gente fez e o que eu vou falar aqui que eu acho que é importante compartilhar para acender uma lâmpada para todo mundo. Acho que vale a pena de alguma maneira estar planejado, porque as coisas falham e vão falhar. Isso é a única coisa que tu pode ter certeza na vida, é que quando se trata de internet, vai falhar. Essa é uma afirmação que vocês podem fazer. Então, falando de escala, em todas as famílias de apps do Facebook, hoje tem em torno de 2,62 bilhões de usuários, tá? Mensais. Então, em todas as famílias, não um único app. E para todas essas pessoas, a gente tem que ter uma infraestrutura que suporte mais de 300 milhões de uploads de fotos diárias, né? Então, é um desafio bem grande. Mais de 1 milhão de comentários, status updates, likes ou posts por minuto. Tá? E eles são desafios únicos, são super importantes e requerem soluções bem inovadoras, né, que tu não vai achar ali na prateleira para comprar. Então, assim, o que acontece quando as coisas falham, né? Isso aqui, né? É a última coisa que todo mundo quer ver. Não importa o que, mas ninguém quer ver isso aqui. Né? É ruim. Principalmente para, imagino que a grande maioria aqui representa Internet Service Providers, né? Oferecendo serviço diretamente ao usuário final ou a um outro Service Provider que vai, por sua vez, oferecer esse serviço. Então, ninguém quer ver isso aqui na tela do seu usuário. Obviamente que o Facebook também não quer. Então, aqui a demonstração, né, na falha de um ad pop, a gente chama de ad pop. Tá? Então, um ponto de presença, um ponto de peering que a gente tenha em determinado país. Né? Então, essa aqui é a demonstração do que acontece quando esse ponto de presença falha, por qualquer motivo que seja, porque ele está ali, ele não é infalível, né? A gente vê o salto na linha verde ali de latência de uma média de 50 milissegundos vai para 200 milissegundos. Né? Isso certamente impacta a experiência do usuário final. E isso demonstra que, para nós, que existe aí talvez um desalinhamento na capacidade planejada, porque aquele específico pop daquele específico conteúdo falhou, né? E quando isso acontece, a gente consegue perceber, né, isso aqui na linha ali tem
duas linhas, uma seria egress, saída de tráfego de um cache off-net, e outra saída de tráfego do POP, né? A gente consegue que naquela queda, no momento que falha, e aí a gente tem aquele outro gráfico da latência, né? Que é um indicador, tem vários indicadores, mas a latência é um indicador que não está pegando aquele caminho usual, e aquilo ali é o tráfego, que ele cai, literalmente, né? Por N motivos, por falta de banda, capacidade, gelanamento, TCP/IP porque está muito longe, e assim vai, o uso do usuário. E ele demora um tempo bem considerável para recuperar, mesmo depois aquela, vou chamar de barriguinha ali, volta, mas só que ele demora a voltar ao que era antes, né? Então, as falhas, nosso objetivo é que as falhas elas aconteçam, quando aconteçam, o impacto às pessoas seja mínimo, né? E não um impacto grande. Em 2012, o Facebook, né, nós recebemos um alerta quando o furacão, né, Sandy, estava se aproximando da costa americana. Ele estava a cerca de 50 quilômetros de uma região de data center chamada Ashburn, né? É bem conhecido essa região por é uma região densa em data center, densa em peering. A densidade da internet ali é um núcleo bem importante, tá? Fica na região nordeste dos Estados Unidos. E o Facebook possui, em redundância, né, a gente chama de regiões. Quando eu citar regiões aqui, pense num data center, onde ele pode ter, a gente considera uma região de data center, pode ter múltiplos edifícios, é uma região. Tá? Então, a gente, nessa época, possuía 12 regiões. Tá? Cada região ela é enorme, tá? São mais de 100 mil servidores por região, rodando centenas, milhares de sistemas, software, né? E a gente perguntou a nós mesmos, né, o que aconteceria se Ashburn tivesse sido atingida? Porque não foi, mas o que aconteceria se Ashburn tivesse sido atingida? A escala dessa pergunta, na época, era incompreensível para o time de engenheiros do Facebook. Ninguém... não, vai funcionar, eu tenho 12 regiões, mas ela ficou incompreensível, não tinha como tu ter uma resposta, né? Isso criou aquela pulga atrás da orelha. Pois é, isso não pode acontecer, né? A gente tem que saber, a gente tem que garantir que, se falhar, vai funcionar, né? E você provavelmente viu como a maioria das empresas, né, lida com interrupções que envolvem máquinas. Aqui são uns exemplos do que aconteceu a essa época. Teve uma das fotos aqui, eu acho que é da direita, sul de Manhattan, teve literalmente data centers, colocation spaces, né, onde a água subiu, né? Mas é nordeste dos Estados Unidos, Rodrigo. Sim, mas afetou a América Latina. Tem cabos submarinos que chegam aí, onde o SLTE, né, tá terminando em algum desses pontos, e realmente afetou. E aí a capacidade sumiu. Então, é um conjunto, né? A gente não tem que pensar que, de repente, não acontece nada aqui, eu sou brasileiro, perceberam pelo sotaque, né? Mas, não aconteceu nada aqui, mas um negócio que acontece em outro lado do mundo, no norte, no leste, pode sim afetar. As coisas são interconectadas, tá? E aí, esse aí é 2 exemplos de regiões, né? A gente tem o Ford City em Ashburn, então estava na rota ali do Hurricane Sandy, por sorte não atingiu, né? Passou 50 quilômetros ali, mas não atingiu, não teve um impacto possível, que era literalmente derrubar o data center, porque árvores, fibras, ruas, tudo que conecta o data center à rede. Se tudo isso vai embora, tu tem uma ilha que não serve para nada. Ou, o pior poderia acontecer, atingir o olho do furacão no data center e
de repente tudo desaparece, né? Então, a gente não, assim, não poderia conviver com essa falta de resposta, né? E o que a gente poderia fazer? Podíamos detectar e mitigar, né? Então, e aqui a gente estava lá, na época não estava no Facebook, eu vou contar que ano que é isso aqui, eu entrei em 2016, tá? Estavam pensando como é que funcionaria o Facebook se perdesse uma região inteira, um data center inteiro, né? O que aconteceria, né? Ninguém sabia de fato responder isso aí. Então, foi criada uma expectativa chamada Storm, tá? Tem alguma razão de ser Storm, né? Furacão e assim vai. E esse projeto foram construídas inúmeras ferramentas, né? Para fazer testes em larga escala, né? E esse foi um trabalho que envolveu toda a engenharia, né? Foi o head da engenharia que iniciou esse trabalho, o nome dele é Jay, ele continua como head global da engenharia, o VP de engenharia, e para fazer um planejamento para um desastre, né? Mas até então a gente estava ali no planejamento para o desastre. E uma coisa é preparar e outra coisa é desligar, né? Uma coisa é só fazer o plano, outra coisa é realmente tu executar e ver se funciona. Literalmente ficou preto, mas tem uns hacks ali com umas luzinhas que tu não consegue ver, mas é isso que aconteceria se tu perdesse um data center, né? Então, vamos lá, o Facebook pode rodar sem... Pô, tem um mapinha tão bonito, né? O Facebook pode rodar o Facebook funcionaria assim em uma dessas regiões? Essa é a pergunta que foi feita e que teria que ser respondida, né? Então, como eu falei, cada região possui centenas de servidores e milhares de sistemas, né? E o consumo de energia de uma região ela equivale a uma cidade de tamanho razoável. São megawatts, vários megawatts, né? E então a gente pensou, né? Podemos mover nossos usuários rapidamente fora dessa região, né? E depois, mais no final, eu vou explicar um pouquinho como é que é a topologia do Facebook. Não, o usuário vai até o data center, sim ou não? A resposta é não. Ele não vai diretamente, mas indiretamente ele vai, né? E a gente possui capacidade suficiente de servidores em outra região para mover esses usuários para as outras regiões? Ou a gente está fazendo um planejamento não ótimo, né? Para não falar péssimo. E a gente tem suficiente capacidade no backbone de rede para rerotear esse tráfego em dezenas de outras rotas para esses outros data centers, dos distintos pontos que puxam esse tráfego? Então, eram 3 questões que pareciam ser simples, né? Vamos fazer aqui a matemática. Não, tem tantos servidores a mais, tem aparentemente capacidade no backbone, vai tudo funcionar, né? E a maioria das empresas, no nosso entendimento, elas fazem uma análise bem detalhada e no final declaram, carimbei, está tudo bem, se acontecer, não vai ter problema, né? E ao contrário disso, a gente decidiu fazer uma maneira um pouquinho diferente. E é uma pergunta rápida aqui, né? Quantos de vocês aqui na sala tiveram uma experiência com furacão na sua infraestrutura? Eu sei que eu estou fazendo essa pergunta no Brasil, que a gente teve, eu acho que o ciclone tropical uns anos atrás no sul, né? Mas fora isso eu não lembro de algum evento dessa magnitude aqui no Brasil. Acho que, pelo visto, ninguém, né? Enchente. É um desastre natural também, né? Então, se alguém sofreu com enchente na sua infraestrutura, perdeu um ILA site que está replicando o seu DWDM, perdeu um POP, perdeu sei lá, uma torre, o que seja, com ventania, é um exemplo de como tu tem que estar preparado para o que eu vou fazer. Eu vou deixar o meu cliente... é uma torre de 50 metros, o teu cliente vai ficar um mês fora? Tu perdeu o cliente, né? Então, ok, já que não tem muita gente isso aí, quantos de vocês aí já sofreram com bug de software?
seja do roteador, seja do Linux, do FreeBSD, do Windows, do Apache, que foi todo mundo, né? De alguma maneira sofreu. Ou você escreveu o seu software e tem bug, porque todo software vai ter bug, ponto. Né? Ou tu tem o teu vendor que te fornece aquele equipamento. Tem um software que volta e meia evolui e tem correções também, né? Todo mundo gosta que não tenha aquela correção zero day, que é aquele bug que tem que fazer aquele upgrade naquela hora. Mas existem. Agora imagine que os bugs, né, eles podem ser implementados em todo o data center, no caso no nosso caso. E eles podem causar uma pirâmide de falha, né? Pensa no dominó, né? A gente começa a implementar, fazer o rollout de um software e ele vai causar aquele dominó e começar a derrubar tudo. Então, o que a gente tá dizendo? A gente tem que estar preparado para desastre natural, mas também tem erro humano. Né? O humano, a gente se permite errar, e eu acho que não tem problema nenhum em errar. A questão é você admitir que errou e como é que a gente vai melhorar isso aí, como é que a gente vai, na próxima vez, isso não acontecer. Porque vai acontecer outro erro no futuro, mas que seja um erro diferente, não o mesmo erro. Tá? Então, dá para ver, beleza. O primeiro projeto ele teve duração de 2 anos, o nome dele é Sandstorm, de 2012 a 2014, exatamente. A fagulha, o que fez acontecer isso foi o Sandy, né, o furacão Sandy. Tá? Após quase 2 anos de trabalho, a gente rodou o primeiro teste em larga escala de disaster recovery, que foi chamado de Sandstorm, na região de Ashburn. Tá? E na manhã desse teste, o Jay, né, que é o nosso VP de engenharia, ele estava conversando com o CFO à época, né, em 2014 ali, e eles estavam lá, estava super feliz que a engenharia fez um plano de disaster recovery para a empresa, legal, e ele fez uma pergunta, afirmação, mas vocês não estão pensando em fazer isso mesmo, né? Foi exatamente essa afirmação do CFO. O Jay de pronto respondeu, nós fizemos todo o estudo e o trabalho prévio, e vi somente uma maneira de ter certeza, né? E a maneira é realizar o teste. A gente vai fazer sim. E fala aqui para ter uma pausa aqui. E no final das contas a gente aprendeu bastante com o Sandstorm, né? Uma coisa tipo engraçada que, por exemplo, nós realizamos que o nosso principal sistema de monitoramento estava em Ashburn, só em Ashburn. Né? Mas foi antes do teste. Mas é uma coisa singela que poderia ter feito o Facebook navegar às cegas, né? Literalmente navegar às cegas, não enxergo nada, o barco está indo e tu não tem visão de nada. E foi feito o teste, foi tirada a região inteira do ar e não teve nenhum impacto a nenhum usuário. Não teve media news, nada, ninguém soube, foi interno e nada aconteceu. Foi um sucesso. Em outubro de 2016, são as siglas dos data centers, tá? Em outubro de 2016, FRC Fort City, foi reduzido o aviso prévio, né, porque o primeiro foi 2 anos, ele foi reduzido o aviso prévio interno para 2 dias. Né? Esse dado ele existe, foi feito esse dadinho aí, e basicamente o Jay ele jogava o dado na mesa com alguns representantes de áreas ali, 2 dias desliga isso aqui. E assim foi, tá? A gente tem bastante senso de humor lá no Facebook. Tá? Sandstorm, Ice Storm, Thunderstorm, Firestorm, Sandstorm 2, Thunderstorm 2 e Firestorm 2. Então, foram feitos inúmeros testes repetidos, porque cada teste a gente conseguia evolucionar em alguma coisa, descobria bugs e softwares, resolvia os bugs, melhorava a documentação do que fazer com um desastre. Né? Então, só com testes repetidos é que tu pode melhorar o teu plano de desastre recovery. Então, tu nunca pode esquecer e deixar, não, fiz o plano, fiz o teste e deixar lá. Tu tem que continuamente buscar melhorar isso aí. E com o tempo foram envolvidos mais software da empresa. Né? Foi
cobriu o Facebook, cobriu o Messenger, cobriu o Instagram, cobriu o IT, né, o corporativo, o wiki interno que eu uso, o sistema de ticket, e tudo para garantir que, olha, derrubou o data center, mas as pessoas dentro da empresa também conseguem continuar trabalhando, né? Então, eu vim para falar daqui para frente a parte mais importante da minha fala. O que a gente vai fazer? O que a gente tem para fazer depois de data center, né? Porque o data center, o desafio é enorme, tá? Ponto. Mas o Facebook controla fim a fim, tá? Data center é do Facebook, o outro data center é do Facebook, o backbone é do Facebook. Então, quando tu controla fim a fim, ele é mais fácil de fazer. Não necessariamente é fácil, mas ele é mais fácil, é um ambiente mais controlado. E a pergunta está, e agora, né? Não é para se jogar da pedra. Tá? Edge, né, é o time que eu trabalho, basicamente o significado é borda, e é literalmente a borda da rede, é onde vocês se conectam com o Facebook. Tá? Falhas vão acontecer, tá? Porque é a internet. Falhas vão acontecer. E eu estou aqui para falar com vocês como é que a gente pode minimizar o impacto para as pessoas. Né? As falhas vão acontecer, como é que a gente pode trabalhar para minimizar esse impacto. O nosso objetivo é minimizar o impacto para os nossos usuários que são mútuos, né? Porque você conecta o usuário lá no final e a gente está aqui, ele quer acessar esse app específico, ele quer que funcione. Então, ambas as partes têm que trabalhar juntas, porque só um lado não funciona. Tá? Por isso que a internet é colaborativa. Então, o Facebook, a gente gosta de automatizar tudo que é possível, né? Não é que tu vai tirar o ser humano, mas aquela tarefa que tu faz repetidamente, tem alguma coisa errada, porque ela certamente pode ser automatizada, porque tu está fazendo repetidamente. Então, pense duas vezes quando tu começa a fazer a mesma coisa todos os dias ou todas as semanas. Essa tarefa, vocês podem automatizar ela, porque vocês têm certamente coisas mais importantes a fazer do que fazer aquela coisa repetida. Tá? Aqui eu tenho bem pouco tempo, 2 minutos e 35, acho que não vou conseguir terminar a apresentação, mas a Global Controller, tá? O Facebook tem Global Controller e Local Controller, eu vou passar bem rápido. A Global Controller é aquela que decide aonde que o usuário vai. Ele vai buscar o conteúdo do POP A, do POP B, do POP C, é o famoso trace route para o www.facebook.com, por que está indo lá? E a Local Controller é dentro daquele POP. Qual a interface que eu vou usar para entregar o tráfego, né? Tem o BGP, tem o fator BGP, mas tem uma Local Controller ou o vulgo SDN, para se tu quiser colocar no mercado, mas isso aqui é tudo feito no Facebook. Se vocês buscarem na internet, Local Controller, Global Controller, Facebook, vocês vão achar apresentações sobre isso, então eu não vou entrar no detalhe aqui, tá? Mas é legal se vocês tiverem tempo de dar uma olhada. Tá? Então, a ideia toda é mitigar, né, resolver problemas do nosso software, melhorar o nosso software e ter mais automação. Né? Agora eu vou começar a fazer bem rápido. Né? Steer under failure. Então, como é que a gente pode mover o tráfego na falha, né, se acontecer uma falha. Então, a gente teve melhorias no controlador desde o passado, que ele deixou de ser manual, era manual há muitos anos atrás, ele teve tempo de reação de horas, de minutos, e está evoluindo, porque a gente quer que na hora de falha, os usuários sejam remapeados a outro lugar muito rapidamente, para minimizar o impacto para as pessoas. Tá? Então, é reduzir problema quando tem problemas de resiliência e também janelas de manutenção. Né? Tu quer mover o usuário o mais rápido possível para tu poder fazer a tua janela de manutenção. Então, o que a gente está fazendo hoje? Tá? A gente já está trabalhando com vários ISPs. Né?
a gente está drenando os peerings deles off-peak, ou seja, volume baixo de tráfego. Se a gente pensar no Brasil, chuta 3, 4, 5 da manhã, o horário local, coordenado, ok? Estamos analisando os dados e vendo onde é que o Facebook pode melhorar, onde é que está o problema, se eu tenho problema de código e eu não tenho mais tempo. Posso continuar? 5 minutos, só tenho 5 minutos. E estamos desenvolvendo mais ferramentas e mais automação para poder minimizar o impacto para todo mundo, né? A gente não quer os nossos engenheiros tendo que fazer repetidos trabalhos ou intervir manualmente. Aqui é 5 da manhã, mas na Califórnia vai ser 1 da manhã e em Hong Kong é outro horário. A gente não quer acordar a pessoa que está on call, sobre aviso. Por favor, move não sei o quê. Não é assim que funciona. O tempo de reação do ser humano vai demorar, acorda, liga o computador, né? Então, isso não acontece mais. O que é um teste de drenar o peer, né? É testar a resiliência dele dentro daquela metro, pensa ponto de peer em São Paulo, isso é uma metro para nós. Ponto de peer no Rio de Janeiro é outra metro, elas não se interconectam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são totalmente unidades isoladas e autônomas, tá? Então, falhou aquela lá tem condições de entregar 100% do que essa entrega para ti, e vice-versa, e outras qualquer do mundo, tá? Trabalhar com vocês, para a gente drenar, mas drenar devagar e poder fazer análise de dados sem afetar o usuário, testar funcionalidade fora do pico, tá? Monitorar os resultados, aprender com algum possível erro e avisar o peer, olha, está faltando o prefixo aqui, tu não está enviando tudo, ou tu está enviando prefixo mais específico para aquele cara que tu não quer que tu receba o tráfego. Esse tipo de informação que passa despercebido para muita gente, de todos os tamanhos. O que a gente já conseguiu até agora? Mais tooling, mais automação, melhorias, né? A gente começou a entender realmente os problemas reais, né? O que realmente acontece quando a gente perde o POP, ou perde um roteador, ou perde um line card, ou o peer perde o lado dele, ou é o DW, ou qualquer outra coisa que seja, né? A gente já conseguiu arrumar múltiplos problemas de interconexão, ou seja, tinha um problema de prefixo, tinha um problema de ASPF, ou tem gente que às vezes manda ASN privado, né? Que não deveria, mas manda, e N coisas, né? Próximos passos, estou terminando aí. Drenar a tua rede com vocês, continuar, claro, melhorando internamente, drenar POPs inteiros, drenar caches e drenar no pico, porque o POP vai falhar no pico. Tá? Então, a gente precisa de vocês, tá? Vocês e todo mundo que está online assistindo e depois que vai ver o vídeo on demand. Vou falar bem rapidinho dos métodos de saída de egress nossos, tá? Então, aqui, esse é um design ideal, tu pode perder qualquer um desses elementos que nada vai impactar as pessoas, tá? Então, vamos lá, qual é o design ideal? Caching, né, é o primeiro que todo mundo pensa, eu quero um cache, né? Então, para redes qualificadas, tem um númerozinho bem pequenininho, fala, qualificação depende por região, tá? E de vários fatores, não é só tráfego, não adianta perguntar, qual é o meu mínimo? Faça essa pergunta, não é salutar, não tem uma resposta, teu mínimo é tanto, né? Tudo depende de onde tu está, depende de como é que está hoje a qualidade dos usuários. É fazer um upload de vídeos e fotos, o cache suporta conteúdo estático, tá? Absorver os picos, ele também suporta live streaming, ele está num mundo ali estático, dinâmico, mas ele é suportado no cache, né?
e criar resiliência. É um exemplo de coisas que são suportadas no cache, que vai ser entregue do cache. Tá? Local peering, ou seja, peering numa determinada metro. Participamos de vários Internet Exchanges, esse é um IX Forum, né? De vários Internet Exchanges no mundo inteiro. Opa! Volta. Aqui. Vários Internet Exchanges no mundo inteiro, vocês têm que manter o peering DB atualizado. Mantenham o contato do NOC, mantenham a sua capacidade de preferenciamento. Não coloque lá que tu tem 20 tera, porque a gente sabe que tu não tem 20 tera. Tem gente que fala que tem 20 tera no PTT de São Paulo, ninguém tem 20 tera, não tem nem sentido. Porque se tu não colocar lá, se tu não existir no PeeringDB, tu não existe para nós. Quando eu estou avaliando um futuro site, possível site, se não existir no PeeringDB, não existe. Senão a facilidade tem que estar, tá? Então, PNI não tem nada a ver com a X, tá? PNI é um cross-connect, ou Golden Jumper, dentro do data center que a gente está entre os dois, ISP e Facebook, tá? 10 GB, 100 GB, e tu tem que ter PeeringDB. Bem rapidinho, Galvão. Regional Peering, imagina que tu faz peering com a gente de São Paulo e Rio, Regional Peering, tá? Ou da São Paulo e Miami, assim vai. Tá? E aqui bem rapidinho. Trânsito, é a última coisa que a gente quer usar, a gente vai usar o teu trânsito, se tu não fizer peer, de qualquer maneira, né? O tráfego ele tem que chegar. Tá? E vai ser usado se o PNI ou se o IX ficar full, tem que usar alguma coisa, senão tu vai descartar pacote. E agora está no final, é a penúltima. Sumário, a gente quer criar a melhor resiliência possível, reduzir custo para ambos, né? A gente quer testar, a gente quer resolver problemas com vocês e fale com a gente, vamos falar comigo. Muito obrigado e desculpa por 6 minutos e 30 segundos adicionais. Obrigado, Rodrigo. Perguntas, estou aberto aí. Então, infelizmente não teremos tempo para perguntas, mas o Rodrigo vai ficar aqui durante a tarde e aí vocês podem conversar com ele diretamente. Tá? Obrigado, Rodrigo. Uma salva de palmas.